queridos, eu quero convidar você a tomar seu assento. Você que está mais disperso, eu gostaria de convidar você a tomar seu assento. Vamos estar iniciando o nosso culto de domingo, nosso culto de família, adoração, entrega ao Senhor. O pessoal do ônibus está chegando agora. Eles vão estar tomando os assentos e enquanto isso a gente dá seguimento aqui. Queria dizer que você é bem-vindo, seja bem-vindo. Você que está em casa e nos acompanha pelo YouTube, você é precioso para Jesus, então nos acompanhe, seja edificado, seja visitado pelo Espírito Santo. O Senhor Jesus é o nosso convidado especial nessa noite. Espírito Santo, o Senhor é nosso convidado especial nessa noite. Nós cultuamos a Ti, que Teu nome seja engrandecido, que Teu nome seja adorado, exaltado e celebrado nesse lugar. Amém. Nós louvamos ao Senhor pela vida dos nossos líderes, dos nossos pastores. Eles estão em viagem, estão em Piauí, nesse momento cultuando ao Senhor, foram em missão. Então vamos estar orando para iniciar esse culto. Eu também gostaria que nós estejamos orando também por Piauí, por nossos líderes, agradecendo a Deus pela visita do nosso pastor, presidente, o pastor Jackson. Então louvado seja o nome do Senhor. O nosso Deus, Ele é maravilhoso e que Ele seja engrandecido em todo o tempo, amém? Eu queria que você fechasse seus olhos. Vamos atrair a presença do Senhor ainda mais, mas agora para os nossos corações, porque Ele está aqui, Ele já está aqui. Então vamos tentar atrair a sua atenção, vamos chamar a atenção do nosso Senhor. Jesus, nesse momento, Pai, eu oro ao Senhor para a vida de cada uma dessas pessoas que vieram aqui, Pai. Essas pessoas estão sedentas da Tua santa presença. Jesus, elas estão sedentas por mais de Ti, Deus. Te louvo. Eu bendigo o Teu santo nome, ó Deus. Ó Deus. Pai, que a Tua presença aqui seja palpável. Ó Deus, que aquilo que nos distrai, que aquilo que, Deus Santo, tem tirado a nossa paz, seja lançado fora agora. E que reine apenas a Tua doce presença, que reine apenas, Deus Santo, a Ti, Deus, em nossos corações. É o que nós queremos, é o que nós buscamos. Seja entronizado nesse lugar. Pai, em unidade nós oramos pela vida dos nossos pastores, nossos líderes que estão em missão, Deus. Oh, guarda-os, protege-os, enche-os da Tua santa presença. Manifesta-se na vida deles, ó Deus. Que aquelas pessoas sejam, Deus Santo, edificadas, ó Deus, e que através deles pessoas sejam alcançadas, e que Teu Evangelho seja semeado ainda mais nessa missão, que pessoas sejam alcançadas através dos Teus. Nós Te louvamos pela vida do nosso pastor Jackson, Deus, um homem que o Senhor tem levantado entre as nações, que o Senhor tem enchido com o Teu Santo Espírito, que o Senhor tem capacitado, que o Senhor tem instruído. É o Teu servo, é o Teu filho amado, Jesus. Te louvamos, Pai. Bendizemos o Teu santo nome. Pai, nós Te louvamos por nossas vidas. Agradecemos por nosso lar e família. Nós bendizemos o Teu santo nome, Deus, por essa casa, por esse ministério, pelo Campus Bahia, Deus, por cada um que está aqui, que são nossos familiares em Cristo. Oh Deus, o Senhor preparou esse momento, o Senhor preparou essa noite. Enche os nossos corações com a Tua santa presença, com a Tua maravilhosa presença, Deus. Oh, que nós venhamos ser cheios de mais de Ti, mais de Ti, Deus, é o que nós queremos, é o que nós buscamos. Que nós venhamos nos concentrar nessa noite, e que o nosso propósito seja nos lançarmos ainda mais diante de Ti, Deus. Oh, se você consegue sentir a presença do Senhor nessa noite,
aprofunde ainda mais em Jesus. Mais e mais, mais e mais, Deus. Eu te convido a cantar essas canções comigo, com o Ministério de Louvor. Torne-as a uma oração, torne-as em verdade, e que seja entoado, e que quem passa próximo a essa igreja, ao redor, eles possam sentir o grande mover que o Senhor tem feito e fará nesse lugar. Eu convido você a viver uma experiência maravilhosa na presença do Senhor. Basta apenas que você dê lugar, basta apenas que você se entregue, basta apenas que você esteja aberto, atento a ouvir a voz do Senhor aqui. Então, que você possa, nessa noite, entregar tudo que você tem. Entregar tudo que você tem. Que tira o pecado do mundo, um Messias adorado, esperado por nós, quão precioso, Cordeiro de Deus. Sua boca uma espada, está vestido com manto de sangue. Seus olhos são como fogo, em sua boca uma espada, está vestido com manto de sangue. Seus olhos são como fogo, em sua boca uma espada, está vestido com manto de sangue. Seus olhos são como fogo, em sua boca uma espada, está vestido com manto de sangue. Seus
olhos são como fogo, em sua boca uma espada, está vestido com manto de sangue, com manto de sangue. Seus olhos são como fogo, em sua boca uma espada, está vestido com manto de sangue. Só o teu nome é doce. Cante isso. Só teu nome é doce como mel. Só teu nome é doce como mel. Só teu nome é doce como mel. Doce como mel. Só teu nome é. Só teu nome é doce como mel. Doce, doce, doce como mel. Só teu nome é. Só teu nome é doce como mel. Só teu nome. Só teu nome é doce como mel, doce. Seus olhos são como fogo, em sua boca uma espada, está vestido com manto de sangue. Seus olhos são como fogo, em sua boca uma espada, está vestido com manto de sangue. Só teu nome é doce como mel. Cante isso como um lindo coral. Só isso. Só teu nome é. Só teu nome é. Vamos insistir nesse refrão. Vamos insistir nesse refrão. Não há nome mais doce do que o nome do nosso amado, nosso amado. Não há nome mais doce. Só teu nome é doce como mel. Vamos, doce, cante, cante doce. Só teu nome. Só teu nome é doce como mel. Doce, doce. Só teu nome é doce como mel. Doce, doce como mel. Só teu nome. Só
tempo Ele está conosco, amém? Aleluia. Vamos continuar na santa presença do Senhor, mas agora celebrando o seu nome, amém? Só voz, cantamos a esperança. Muralhas tentam nos separar, mas nada pode parar o poder do nosso Deus. Tu vais à nossa frente e todas as muralhas vão virar pó, elas cairão. Cantamos bom, que os céus se encham com nosso louvor. Cantamos bom, tu és bom, que todos saibam que tu és Senhor, ó Deus. E não há outro como Deus. Nós levantamos teu nome e expulsamos das trevas. Deixamos. Tu vais à nossa frente e toda muralha vão se dissipar, elas ruirão. Cantamos bom, tu és bom, que os céus se encham com nosso louvor. Cantamos bom, tu és bom, que todos saibam que tu és Senhor. Cantamos bom, tu és bom, que os céus se encham com nosso louvor. Cantamos bom, tu és bom, que todos saibam que tu és Senhor, oh Deus. Muralhas vão cair, muralhas vão cair. Isso. Muralhas vão cair, muralhas vão cair. Se você crê, cante isso. Muralhas vão cair, muralhas vão cair. Vamos mais uma vez. Muralhas vão cair, muralhas vão cair. Muralhas vão cair, muralhas vão cair, muralhas vão cair. Muralhas vão cair, muralhas vão cair, muralhas vão cair. Deus, não há outro como nosso Deus, não há outro como nosso Deus. Irmãos, eu não sei quais são as muralhas que estão diante de você, eu não sei
se é uma enfermidade que tem se levantado e você não tem tido forças. Eu não sei se é uma frustração no relacionamento. Eu não sei qual é a área em que se levanta uma muralha diante de você. Mas o nosso Senhor é o mesmo Deus que fez Josué marchar. E as muralhas não ficaram de pé. E as muralhas não ficaram de pé. Elas caíram porque não é na nossa força. Elas cairão porque não é na nossa força. É no nome do nosso Deus, o Deus dos exércitos, aquele que reina e vive em todo sempre. As muralhas não ficarão de pé. Elas cairão e nós cantaremos assim em uma só voz. Nós cantaremos com força, com fé, com convicção. Muralhas vão cair. Senhor, igreja amada de Jesus Cristo, chegou o nosso momento de generosidade, nós dizimarmos e ofertarmos na casa do Senhor, casa do Papai. E gostaria de deixar um versículo aqui que está em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 13 e 14, que diz assim: vocês não sabem, aqueles que trabalham no templo alimentam-se das coisas do templo, e que os que servem diante do altar participam do que é oferecido no altar? Da mesma forma, o Senhor ordenou àqueles que pregam o Evangelho que vivam do Evangelho. Então, a gente vê por aí muitas pessoas falando que dízimo é coisa do Antigo Testamento, de coisa que aconteceu lá atrás no passado. Mas aqui no Novo Testamento, Jesus vem testificando o dízimo. Jesus vem nos mostrando que o dízimo é coisa atual. Por quê? Porque a casa do Senhor precisa. A casa do Senhor precisa. Eu poderia dizer aqui, para quem não oferta, para quem não dizima na casa do Senhor, não poder usufruir, um exemplo, uma cadeira, você poderia assistir o culto em pé. Mas lembrando que o terreno, o templo também foi construído com o dízimo, com a oferta do teu irmão. Então, que nós venhamos ter essa consciência de que o dízimo e a oferta que é depositada aqui é em benefício de nós mesmos. Então, nós venhamos ter essa consciência de que nós não estamos dando dinheiro ao pastor, que nem muitos dizem, nós não estamos dando dinheiro para a igreja e de lá eles fazem o que bem querem. Não, não é assim. O dinheiro que é colocado aqui, ofertado, dizimado, é em benefício de nós mesmos. Então, que nós venhamos pegar esse costume, nós venhamos pegar esse ensinamento que Jesus vem aqui testificando em 1 Coríntios 9:1, que vem dizendo que nós temos que manter a casa do Senhor, e o próprio Deus põe isso à prova. Ele me põe à prova se eu não abrir as janelas dos céus e abençoar vocês. Ou seja, ele está dizendo, se vocês fizerem isso, se vocês manterem a minha casa, se vocês colaborarem com a obra do Senhor, com a minha obra, eu abrirei as janelas dos céus e derramarei bênçãos sem medidas sobre vós.
Então, que nós venhamos não só pensar na bênção, em receber a bênção, mas que nós também venhamos fazer isso em abençoar o nosso próximo. Porque aqui está sendo transmitido e é um custo, a internet, os aparelhos que são investidos. Então, muitas vidas estão sendo alcançadas através do dízimo e da sua oferta. Amém? Vamos orar. Eu sei que os que vão ofertar aqui vão dizimar. Vocês podem ficar de pé. Vamos orar. Depois vocês vêm depositar aqui. Amém? Pai, em nome de Jesus, Senhor, está aqui os teus filhos, Pai amado e santo. Pai, em nome de Jesus, como diz a tua palavra, Senhor, para aquele, Pai, que é fiel, o Senhor, Pai amado, também é fiel com ele, Senhor. Pai, que nós, Senhor, não venhamos, Pai amado, roubar a Ti, Senhor, pois nós nos perguntamos como nós podemos roubar um Deus tão poderoso, mas o próprio Deus responde nos dízimos e nas ofertas. Aquele que não dizima, aquele que não oferta, a própria palavra diz que está roubando de Deus, porque dízimo não é dar, dízimo é pagar, é uma conta, é paga, então não é dar. Então, Pai amado, que nós venhamos devolver aquilo, Pai amado, que te pertence, Pai amado, através do dízimo, Senhor, e que o nosso coração, Pai amado, venha estar, Senhor, aberto, Senhor, que o nosso coração venha estar, Senhor, com um grande amor, Senhor, pelas vidas, Pai amado, que também venhamos, Pai amado, abrir mais a mão, Senhor, e venhamos ofertar na Tua casa, Pai, em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor possa vir estar abençoando os Teus filhos, Pai amado, grandemente, Pai amado, que, Pai, nunca venha faltar, Senhor amado, a provisão, Senhor, na casa, Pai amado, dos Teus filhos, Senhor, em o nome de Jesus, Pai amado, que eles sejam abençoados, Pai amado, por Ti, Pai, em nome de Jesus, Senhor, amém. Nossos corações arde a chama da tua paixão. Um só corpo, um só corpo, um só coração, um só desejo de ser tuas mãos.
aos nossos avisos, nossa agenda da semana. Amanhã, segunda-feira, teremos nosso culto de oração. Vocês todos estão convidados para fazer parte. E na terça-feira, os nossos PGs estão em recesso. Entrou em recesso e vai retornar na segunda semana de janeiro. Quinta-feira teremos o nosso culto, né? E estamos também aí com a nossa campanha Natal Solidário. Você faça parte, né? Quem não doa ainda dá tempo, faça sua doação. E nosso culto de quinta-feira, que terá dia 21, a cantata de Natal, né? Vai ser poderoso e você não pode ficar de fora. E no dia 31, né, teremos o nosso culto da virada. Você também é nosso convidado. Graça e paz, igreja. Cadê o fundo musical? Quem está alegre por estar na casa do Senhor? Amém. Que alegria estar aqui com vocês. Hoje nós vamos falar sobre um dos motivos de nós estarmos aqui, que foi sermos comprados com preço de sangue. Diga assim: eu fui comprado com preço de sangue. Está chegando a melhor época do ano para mim, que é o Natal. Nós vamos celebrar o nosso Salvador. Mas hoje nós vamos entender um pouco o que Cristo fez por mim e por você. Para que hoje nós pudéssemos nos tornar nação eleita, povo escolhido dele. Amém? Pode colocar a primeira parte. Amém. Quem quiser abrir sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 e 19. Diz o seguinte: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Curve sua cabeça nesse momento, vamos orar ao Senhor. Pai, nesse momento nós queremos te agradecer pela oportunidade que nós temos de te servir livremente, por termos a oportunidade, Senhor, de aprender mais e mais de Ti. Pai, que essa palavra, Senhor, caia em nosso coração e venha dar muitos frutos. Senhor, me direciona, Pai, em tudo quanto eu falar nessa noite, que eu não fale nada, Senhor, do meu eu, mas que a Tua palavra venha se revelar a nós nesse momento, Deus Santo. Teu Santo Espírito tem liberdade para agir no nosso meio e nos conduzir à verdade que nos liberta e que nos transforma. Em nome de Jesus, amém. Hoje, pode deixar na terceira parte, por favor? Pronto. Todos nós sabemos que Cristo veio e se entregou para que houvesse remissão dos nossos pecados e assim nós possamos nos achegar até o Senhor. Só que essa tradição ou esse costume é um costume que Deus deixou para o povo dele logo na primeira queda. Porque a palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte. Então, quando nós estamos em pecado, a única forma de corrigir esse erro seria a própria morte. Mas como nós temos um Deus misericordioso, um Deus de graça, Ele deixou instituído para que o povo dele fizesse sacrifício de animais, para que houvesse perdão dos pecados. E hoje nós vamos entender um pouco dessa trajetória.
E nisso nós vemos que houve um apontamento para o que Cristo faria para nós, que seria o sacrifício de Jesus na cruz. Nós não fomos comprados nem por obras, nem porque eu sou bom, nem porque eu sou de uma família cristã. Não, nós fomos comprados com o preço de sangue. Nós também não fomos comprados com o ouro e com a prata, que a palavra fala que são coisas corruptíveis. E como o nosso Deus é um Deus de misericórdia, Ele não colocaria um preço em coisas materiais. Porque senão só os ricos se salvariam. Essa não é a vontade do Senhor. Eu seria uma que não me salvaria, porque eu não tenho bens suficientes para negociar com o Senhor pela minha própria vida. E nós vemos que todo ano o sacerdote, ele se preparava para levar um sacrifício diante do Senhor, porque nós não somos capazes de pagar um preço por nossa própria vida. E o preço necessário para a remissão dos nossos pecados e nos dar vida nova e vida em abundância. Não é somente vida nova, é uma vida em abundância, onde nós não seremos mais presos ao pecado, aos vícios ou às coisas dessa terra, mas que vai haver uma renovação, em que nós podemos ter uma vida em Cristo, em que haverá restauração em todas as áreas da nossa vida. Lá em Gênesis 3:21 diz: e o Senhor Deus fez vestes de peles, no caso aqui peles de animais, para Adão e sua mulher, e os vestiu. Quando o homem caiu no Éden, a primeira coisa que entregou que ele estava em pecado foi o medo por ver a nudez. Eles começaram a perceber que eles estavam nus. Quando nós estamos em pecado, a primeira coisa que mais fica na nossa mente é o medo. O medo de ser descoberto, o medo de falar alguma coisa, escorregar, o medo que você tem que se esconder da face do Senhor. E o homem, quando ele pecou, ele olhou para si, ele viu que ele estava nu, pois não existia mais presença de Deus no homem. Então, quando não há mais presença de Deus na nossa vida, nós estamos expostos. A nossa vergonha está exposta. E o único que pode trazer uma cobertura para a nossa vida chama-se Jesus Cristo. Ele é o único que pode trazer essa cobertura. E naquele momento que o homem pecou e se afastou da presença de Deus, o Senhor fez o sacrifício de um animal. A Bíblia não relata exatamente o que aconteceu, mas a Bíblia relata que foi feita uma roupa para eles com a pele de um animal. Então, quando o pecado entrou na humanidade, a primeira coisa que veio a acontecer foi derramamento de sangue. O derramamento de sangue foi a primeira coisa que aconteceu, de consequência. E através da pele daquele animal, a nudez de Adão e Eva foi coberto. Mas existe um problema ainda nisso, porque mesmo que a pele do animal estava cobrindo eles, não trouxe verdadeiro arrependimento. O sacrifício de animais não traz verdadeiro arrependimento. O preço do pecado é a morte, e esse preço foi cobrado desde a primeira queda. Desde quando? A primeira queda. Esse preço foi cobrado. Este acontecimento podemos interpretar como o primeiro sacrifício de sangue para fazer expiação pelo pecado humano. Mas, irmão, o que é expiação? Expiação, diga assim, é cobrir. A expiação, ele cobre o pecado. Ele tira o pecado. Então, era necessário que houvesse essa troca. Porque se não tivesse essa troca, o próprio homem teria que pagar com sua própria vida. Já imaginou? O que seria de nós se não fosse a presença de Cristo, não fosse Jesus? Pode passar, irmão. Hebreus 6:23 diz: pois o salário do pecado é a morte,
Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Isaías 52 diz: mas as vossas iniquidades, o que é iniquidade? O meu pecado e o seu pecado, fazem separação entre vós e o vosso Deus. Às vezes você se questiona: mas eu não estou sentindo a presença de Deus, mas eu não sei o que está acontecendo. E a Bíblia é bem clara: se nós vivermos em pecado, por mais que seja, entre aspas, um pecadinho, que não seja algo moralmente ético, escandaloso, nós seremos afastados do Senhor. Pois o Senhor não é de acordo com práticas pecaminosas, rotineiras, que você faz e acha que tudo bem, que Deus é amor e Deus é graça. Deus é amor, graça, mas Ele é justiça. E a graça, ela não é para nós olhar para a graça: é o tempo da graça, eu não preciso praticar a lei. Na verdade, não. A graça, ela nos dá forças, nos dá ânimo, ela nos dá esperança. Mas a graça não anula a lei. A graça nos ajuda a cumprir a lei. Porque quando nós vivemos na época da graça, nós temos o Espírito Santo, que é o nosso auxiliador para andarmos um caminho correto. Então, quando diz assim: porque isso era na época da lei, agora estamos na graça. Uma coisa não anula a outra. Na verdade, Cristo viveu nos mostrando que através da graça nós podemos ser fiéis ao Senhor em todo o tempo. Que é possível uma vida de santidade diária. Então Cristo veio para cumprir a lei, para nos mostrar que todos nós, se assim nos esforçarmos, se assim buscarmos, podemos ter uma vida de integridade e santidade. Não é impossível. Não é impossível. Mas só se torna difícil porque nós queremos o que é fácil. Então, como nós queremos o que é fácil, então a gente olha para a lei e diz: é muito difícil. Mas o que Cristo fez por nós não se compara com aquilo que nós temos que sacrificar hoje em dia. Os nossos sacrifícios são pequenos. O sacrifício de um celular, o sacrifício da internet, o sacrifício de não fazer, não mentir, não roubar, isso é muito fácil. Isso é muito fácil. Isso todos nós podemos fazer. Isso não deveria ser um impedimento de você vir até o Senhor. Isso não pode ser um impedimento. Próximo ponto. Eu trouxe aqui a imagem de um sacerdote, que ele pegava um animal puro, um animal sem defeito, e ele vinha diante do Senhor e sacrificava esse animal, para que houvesse perdão dos pecados. Então, no Antigo Testamento, o animal deveria ser, diga assim, sem defeito, macho, e os animais eram carneiros ou cabritos. O critério principal é que o animal seja perfeito, sem nenhuma imperfeição física. Aqui aponta para o Cristo. Cristo, ele era perfeito. Perfeito em tudo. Ele foi perfeito. Ele viveu nessa terra 33 anos e não falhou em nenhum dia deles. Isso é incrível. Isso é sobrenatural. 33 anos. Sem pecar, sem fazer as coisas da sua própria vontade, mas buscando ao Senhor. E detalhe, Jesus, ele era carne. Ele também tinha desejo, sentiu o que a gente sentiu. Medo, ele sentiu medo. A Bíblia fala que quando Jesus chegou próximo à crucificação, Jesus, ele temia tanto que ele suava sangue. Eu nunca senti um medo nesse nível. Então ele sentiu o que nós sentimos. Seu sentimento não é desculpa para você pecar. Seja um sentimento de inferioridade, superioridade, não sei, qualquer tipo de sentimento não é desculpa para nós pecarmos. Porque Cristo, ele também sentiu tudo, mas ele ficou santo, puro, limpo até o fim.
E ele precisaria ser macho para holocausto e sacrifícios de comunhão. Geralmente se pediam macho. E os tipos permitidos eram touros, carneiros ou cabritos, machos sem defeito. Aqui a gente já vê um apontamento para Cristo. Porque Cristo, ele era perfeito em tudo. Próximo. Abra sua Bíblia em Levítico 17, versículo 26. Levítico, ele é no Antigo Testamento, capítulo 17, versículo 26, que diz o seguinte: quando alguém trouxer um animal do gado ou do rebanho de ovelhas, como sacrifício de comunhão para o Senhor, quer para cumprir o voto, quer como oferta voluntária, o animal, para ser aceitável, não poderá ter defeito nem mácula. Não ofereçam ao Senhor animal cego, aleijado, mutilado, ulceroso, com sarna ou com feridas purulentas. Não apresentem nenhum desses animais ao Senhor. Não os entregue sobre o altar como oferta ao Senhor, preparada no fogo. Contudo, poderão apresentar como oferta voluntária um boi ou um carneiro ou um cabrito deformados ou atrofiados, mas no caso do cumprimento de voto não serão aceitos. Então Deus, ele é específico de como deveria ser o sacrifício. Hoje nós não precisamos mais do sacrifício de animais, mas eu trouxe só para vocês entenderem como Deus é específico. Se você vive uma vida falando, porque é época da graça, porque Deus é perdão, saiba que Deus é um Deus específico. E nós temos que nos entregar diante do Senhor como sacrifício vivo. E o sacrifício vivo, ele não pode ser cego espiritualmente, não pode ser aleijado, mutilado, ulceroso, com sarnas, levando para a minha vida espiritual. Eu não posso me achegar diante do Senhor simplesmente. Eu tenho, 300 anos de crente. Não estou falando de um novo convertido, porque ele está em outra etapa. É outra história. Mas nós que já conhecemos ao Senhor, que sabemos que precisamos ser sacrifício vivo, precisamos ter uma vida pura, um coração, mente, mãos puras. Pés que caminham para a salvação, não pés que tropeçam. Isso é necessário como igreja do Senhor. Próximo ponto. A Bíblia fala sobre o dia de Yom Kippur, que é o dia da expiação, o dia em que era feito um sacrifício para perdão dos pecados da nação. Eu não sei se vocês vão conseguir ver direito, mas aqui era a tenda. Deus deixou especificações. O tabernáculo do Senhor era fechado. Tinha um altar na frente. E essa fumaça que subia era quando o incenso, o sacrifício era aceito pelo Senhor. Então subia. E as pessoas viviam ao redor daquele lugar. Só que esse lugar era de extrema isolado. As pessoas não podiam entrar de forma alguma ali. Somente um sacerdote preparado. Então ali, digamos que era a área VIP do Senhor. Só podia o sacerdote entrar ali. E ele trazia sacrifícios para esse lugar, para que houvesse perdão de pecados. E o dia de Yom Kippur, lá em Levítico 16 faz o seguinte: assim fará expiação pelo santuário, por causa das imundícias dos filhos de Israel e das suas transgressões e de todos os seus pecados. E assim fará para a tenda da congregação que reside com eles no meio das suas imundícias. Então, para ser purificado o povo de sua imundícia, era necessário ter esse sacrifício.
E nessa data, o sacerdote vinha se preparando durante todo um período. Ele tinha todo um preparo específico para poder se achegar à presença do Senhor. Porque se ele se achegasse diante do Senhor com algum pecado, ele era morto. Ele morria. E hoje nós temos livre acesso ao Senhor. Nós temos liberdade, temos o Espírito Santo. E nós queremos nos achegar diante dele de qualquer jeito. E o Senhor não aceita as coisas de qualquer jeito. Seja estar na portaria, seja você servir aqui no altar, seja você servir na salinha, seja você fazer uma comida. Deus, Ele não quer que você faça, Ele não aceita uma meia adoração para cumprir uma agenda. É necessário fazer se preparando em santidade, para que o Senhor aceite a nossa adoração. Porque pode subir aqui o melhor músico do mundo, mas se ele não tiver vida com Deus, será apenas emoção e não vai mudar nada na nossa vida. Tudo vai continuar da mesma forma. E o Senhor vai olhar e vai dizer o seguinte: olha a imundícia desse povo. Deus, Ele não aceita que o povo dele viva em imundícia. Então, se você precisa corrigir algo na sua vida, corrija hoje, enquanto há fôlego de vida, pois nós não sabemos o dia de amanhã. Pode ser que Jesus não volte para todos, mas pode ser que Ele volte para você. Precisamos viver todos os dias da nossa vida como se fosse o último. Porque nós não somos donos do fôlego que nós temos. Nós não somos donos do nosso tempo. O Senhor quem determina tudo o que está abaixo dos céus, abaixo da terra, acima dos céus. Nós não temos controle sobre nada. Pode passar, irmão. Hebreus 3:10 diz: em vez disso, esses sacrifícios realizados ano após ano servem para fazer com que as pessoas lembrem dos seus pecados, pois o sangue de touro e de bodes não pode, de modo nenhum, tirar os pecados de ninguém. Então chegou um tempo em que as pessoas simplesmente sacrificavam os animais e continuavam no pecado. E aí Deus falou: não está adiantando. As pessoas estão vivendo da mesma forma. E isso serve para mim e você como cristão. A gente vem para a igreja, culto após culto, culto após culto, e nós continuamos vivendo a vida da mesma forma. Deus, Ele quer filhos. Ele não quer simplesmente que você chegue diante dele, sacrifique algo e continue vivendo da mesma forma. Vou fazer um jejum de 24 horas. Faz um jejum de 24 horas, mas parece que quando termina o jejum, tu está menos crente do que quando tu fez. Então Deus não aceitou o teu jejum. Ou você: Deus, eu prometo, porque está acabando o ano, né? Ano que vem é o ano das promessas. Todo virado de ano a gente promete 1 milhão de coisas. Deus, ano que vem eu vou ser mais crente, vou ser fervoroso. E aí, na primeira semana, foi um sacrifício de touro. Porque na primeira semana você já não faz nada daquilo que você falou que faria. Pode passar. Agora eu vou falar sobre o momento da crucificação. Então aqui vocês viram que existia uma lei para a remissão dos pecados, em que o povo de Deus precisava levar um animal o quê? Macho, puro, sem mancha alguma, para que os seus pecados fossem o quê? Fossem o quê? Fossem perdoados. Só que chegou um tempo em que as pessoas não mudavam mais. E aí Deus foi e mandou quem? Quem foi que Deus mandou? Jesus. Para que não fosse mais necessário o sacrifício de animal. E nesse momento aqui, Jesus, ele sentiu a dor da separação. Lembra que no início a gente falou que as nossas iniquidades nos fazem separação entre nós e Deus?
Nesse momento, o pecado de toda a humanidade estava sobre Jesus. E o Pai se afastou de Jesus nesse momento. Cristo, ele sentiu o desespero pela primeira vez de estar distante do Pai. Porque Jesus nunca tinha se afastado do Pai. Ele não precisava se afastar do Pai, porque ele sempre viveu em santidade. Ele sempre viveu buscando ao Senhor. E aí Jesus clama e diz o seguinte: por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz. Falem comigo. No 3. 1, 2, 3. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Que significa: meu Deus, por que me abandonaste? Isso dói porque ele era inocente. Jesus era inocente. Jesus foi para a cruz inocente. Ele não tinha acusação nenhuma. Mas por amor a mim e a você, ele aceitou a condenação que era para mim e para você. Nós não somos dignos do amor de Jesus. E mesmo assim, ele continua batendo na porta do nosso coração. Ele continua insistindo. Ele continua falando. Ele continua mandando profetas. Ele continua levantando intercessores. Ele continua lhe incomodando, dizendo: filho, eu estou aqui. Filho, venha, se assente na mesa com seu pai. E muitas vezes nós olhamos para o sacrifício de Jesus e nós só falamos: é o sacrifício. Me dói, porque quem era para estar na cruz era eu. Quem era para estar naquela cruz pagando o preço era você. Mas ele se achegou diante do Pai e falou: Pai, eu vou, para que eles possam ter vida e vida em abundância. Pode passar. Em Mateus 27, 50 e 51 diz: depois de ter bradado novamente em alta voz, Jesus entregou o Espírito. Naquele momento, o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo, e a terra estremeceu e as rochas se partiram. Cumpriu-se a promessa. O nosso Messias veio a primeira vez, nos dando vida, nos dando livre acesso. Você não precisa mais de ninguém para ser intermédio entre você e Deus, porque o véu se rasgou e hoje nós podemos nos achegar à presença dEle, nos deleitar na sua presença. Porque o único intermediador entre nós e o nosso Deus chama-se Jesus Cristo. E todo aquele que o receber, deu-lhes o direito de serem chamados de filho. Nós somos filhos, porque Ele nos deu a chance, a oportunidade de sermos salvos. E o nosso amado virá a segunda vez. Só que dessa segunda vez vai ser diferente. Ele vai levar aqueles que estavam prontos, que viveram uma vida de devoção todos os dias. E nós não ficaremos mais sofrendo com dor,
porque nós iremos morar com Ele. Pode passar. No Antigo Testamento era sacrificado animais, mas quando Cristo veio, não há mais necessidade de sacrificar animais, porque Ele foi o sacrifício perfeito. Os animais não podiam cobrir nosso pecado, mas Cristo, Ele cobriu. Ele nos purifica e nos dá uma nova vida. E através do sacrifício de um homem, o único homem que foi puro, inocente, do início ao fim da sua vida, hoje nós estamos aqui. Hoje nós podemos fazer cultos. Hoje nós temos liberdade de ter uma Bíblia. Porque não era qualquer um que podia. E o bem mais precioso que nós temos chama-se Jesus. E precisamos nos lembrar todos os dias desse sacrifício. Pode passar? Qual o intuito desse sacrifício? Diga assim: redenção, reconciliação, remissão e adoção. Esses foram os passos que Jesus trouxe para a nossa vida. A redenção é o que? O resgate. Ele nos resgatou do lamaçal do pecado e nos tirou. Ele trouxe restauração na nossa vida. Tirou nossas vestes velhas, nos deu novas vestes puras. Ele nos trouxe remissão, que é o perdão e o alívio. E nos tornou filhos. Então, ninguém dava nada por mim e por você. Se você pensa assim, ninguém nunca apostou em mim, quem disse? Jesus, Ele se doou por você com a sua própria vida. Você só precisa dessa motivação. Já é o suficiente. Entender que Cristo se sacrificou por nós. Pode passar. Aqui é uma imagem da cruz. É uma estimativa que a cruz tinha 1,80 m mais ou menos. A coroa de espinhos 45 centímetros. E 11 centímetros e meio eram os pregos que foram pregados em suas mãos e em seus pés. Uma coisa que eu aprendi durante esse momento que eu estava estudando é que quando alguém era morto de cruz é porque ele tinha cometido as piores atrocidades e ele não tinha mais direito a perdão. E um segundo detalhe é que quem morria por morte de cruz não tinha direito a sepultamento ou enterramento. Vocês sabiam disso? O corpo era deixado para que as aves comessem o corpo, porque eles não eram dignos nem de serem sepultados. Olha que pesado. Então quem morria morte de cruz, ficava lá o corpo, para que as aves comessem. E depois que era retirado aqueles restos, eles jogavam no lixo o corpo. Só que com Cristo foi diferente. Cristo, Ele foi morto em morte de cruz, mas Ele foi sepultado e Ele ressuscitou. Entender que Cristo, Ele veio, mas Ele nos deu a esperança que Ele voltará, nos dá um ânimo na carreira cristã. Que toda perseguição, tudo aquilo que você tem aberto mão, todos os sacrifícios que nós fazemos dia após dia, tudo vai valer a pena. Tudo vai valer a pena. E o corpo de Cristo, Ele foi sepultado, Ele ressuscitou e Cristo deixou um manto dobrado. E na cultura dele significava que Ele não terminou o serviço, mas que Ele vai voltar. Em Romanos 4:24 diz: mas igualmente para todos nós, a quem Deus concederá justificação, a nós que cremos que ressuscitou dos mortos, a Jesus nosso Senhor. Ele foi entregue à morte para
pagar todos os nossos pecados e ressuscitado para a nossa completa justificação. Porque Cristo ressuscitou, nós somos justificados, porque nós cremos no único Deus real. Porque a nossa fé não é vã. Porque nós não precisamos carregar o nosso Deus nos ombros. Ele quem nos carrega. Próximo ponto. E com essa palavra tem uma esperança para todos nós, que é: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, ou seja, aos que crerem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Se você quer se achegar ao Senhor, esse é o momento. Porque nós já fomos justificados. E não há pecado nenhum que Cristo não possa limpar. Ele nos purifica e nos limpa de todo pecado, de toda injustiça. Até das injustiças que fizeram conosco, que nós fizemos com os outros, Ele nos perdoa. Amém? Aleluia, glória a Deus. Ele foi ferido por nossas transgressões, esmagado por nossas iniquidades. Pelas suas feridas fomos curados. Isaías 53, 700 a.C. Escuta o que tenho a dizer, pai. Acreditas mesmo que Ergue-te. um homem Defende-me. seja capaz de suportar todo o fardo de pecados? Abriga-me contra o mal, Senhor. O que há com ele? 30. Parece assustado. 30, Judas. Ele falou em perigos Foi isso acordado entre mim durante a nossa ceia. e tu? Falou de traições. Salva-me de todas as armadilhas que lançam sobre mim. Nenhum homem suporta tal fardo. Devo dizer, é pesado demais. Confio em ti. Tu és meu refúgio. Onde ele está? Ó Pai, tudo te é possível. Senhor, temos um tumulto. Estamos no meio da noite, Abinadar. Peço desculpas. Dizem que tu és um rei. Onde fica o teu reino? De que linhagem descendes? Tumulto na cidade. Caifás prendeu um profeta e ele está sendo interrogado agora. Quem? Um certo Galileu. Parece que os fariseus o odeiam muito. Um Galileu? Se é possível, afasta de mim esse cálice. Salvar tantas almas tem um preço alto. Ninguém jamais. Não, Por que esta noite é tão diferente nunca. Mas seja feita a tua vontade, de qualquer outra? Porque um dia fomos escravos. não a minha vontade. E já não o seremos por muito tempo. Quem é teu pai? Ele cura doenças com magia. Magia! Com o auxílio de demônios. Eles o prenderam. Judas, tu traz o filho do homem com um beijo. Pedro! Ele diz que é o pão da vida. Largue isso! Aquele que vive pela espada morrerá pela espada. E que quem não comer da sua carne e não beber do seu sangue não terá a vida eterna. Tomai e comei, pois este é o meu corpo, que entrego a vós. Te faço Tu és uma pergunta. o rei dos judeus? Tu és rei? Jesus de Nazaré. Diz para todos. O meu reino não pertence a este mundo. Tu és o Messias mesmo? Se fosse assim, O Filho do Deus vivo? é isso que sou. Ouvistes o que foi dito. Amarás o teu próximo
e odiarás o teu inimigo. Blasfêmia! Blasfêmia! Todos ouviram isso? E vereis o Filho do Homem assentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens do céu. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Temos conosco um notório assassino, o conhecido Barrabás. Se o mundo vos odiar, lembrai-vos de que odiou a mim. Por que me atacas? Primeiro. E orai pelos que vos perseguem. Pergunto mais uma vez. Pois se amardes apenas os que vos amam... Qual desses dois devo libertar? Liberta Barrabás! Que recompensa tereis? Se eles me perseguiram, vos perseguirão. Não deveis temer. Virá o Consolador. O que quereis que eu faça com Jesus, o Nazareno? Crucifica-o! Que revelará a verdade sobre Deus, enviado pelo Pai. Não! Eu vou mandar açoitá-lo e depois vou deixá-lo livre. Eu sou o bom pastor e dou a minha vida pelas ovelhas. Ninguém toma minha vida de mim, mas eu a dou de bom grado. Tenho autoridade para a dar e autoridade para retomar. Este mandamento recebi de meu Pai. Pois vós sabeis que eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém chega ao Pai senão por mim. Disseste que poderias destruir o templo e reconstruí-lo em 3 dias. Mas não podes descer dessa cruz? Pai, perdoa-os. Oh, Deus! Eles não sabem o que fazem. Oh, Deus! Escutai. Ele está rezando por vós. Por que me abandonaste? Tomai e bebei. Este é meu sangue. Está consumado. A nova aliança que é dada por vós e por muitos pelo perdão dos pecados. Fazei isso em minha memória. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Aleluia. Aleluia. Fica de pé nesse momento, vamos louvar o Senhor. Aleluia, glória a Deus. E sejamos gratos ao Senhor. Nesse momento, tire para refletir. Se você tem algo para confessar diante do Senhor, fale com o Pai. Mas não saia dessa noite da mesma forma. Que o Senhor possa transformar a nossa vida, o nosso coração. Que nós vamos andar em santidade. Então, juntamente com o louvor, vocês possam entronizar o nome dEle. Aleluia, Jesus. Teu sangue leva-me além de todas as alturas.
justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Tua cruz mostra tua graça. Fala do Pai que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. E nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Seremos mais alvos como a neve, alvo mais que a neve, alvo mais que a neve. Se neste sangue lavar, mais alvo que a neve serei, alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, alvo mais que a neve. Se neste sangue lavar, mais alvo que a neve ser, mais alvo que a neve ser. Diga isso, mais alvo que a neve serei, mais alvo que a neve serei. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Que Deus abençoe cada um que veio hoje. Que você medite nessa palavra todos os dias. Não porque fui eu que preguei, mas porque só existe arrependimento através de Jesus. E que honra nós temos de ser chamados filhos de Deus. Se você estava com mágoa de alguém, se você estava com alguma pendência na sua vida, resolva hoje. Porque o sacrifício de cruz foi para que eu e você não precisasse viver com mágoa, com pesos desnecessários. Pois todos os pesos Jesus já levou. Então sejam livres para viver para a glória de Deus. Amém? Da bênção apostólica?
Deus. O preço foi de sangue. Como Edna falou, mesmo que nós tivéssemos toda a riqueza da terra, nós não temos o poder de comprar a nossa salvação. A nossa salvação já foi comprada com preço de sangue e foi lá na cruz. E por isso nós temos essa dádiva que é a nossa vida, e nós podemos celebrar todos e cultuar todos os cultos aqui juntos, amém? Então vamos valorizar aquilo que o Senhor nos deu. Ele morreu por cada um de nós e não foi fácil. Ele teve que sofrer tudo aquilo que o ser humano sofreu aqui na terra, para nos livrar de tudo que nós mesmos buscamos, amém? Então vamos ser gratos, vamos viver a palavra que Edna pregou aqui e colocar em prática também tudo que ela foi ministrar, tudo que foi ministrado no nosso coração, amém? Então vamos levar as suas mãos, vamos ficar de pé. Que a graça do Senhor e a doce consolação do Espírito Santo esteja sempre com cada um de nós. Que o amor de Deus nos leve em paz e em segurança, assim como Ele nos trouxe. Em nome do Senhor Jesus, amém. Aleluia. Você pode aplaudir o nome do Senhor bem alto? Vamos para casa. Fala com o teu irmão aí, fala com o teu irmão. Convida mais gente para o próximo culto de quinta-feira, amém? E outra, convide as pessoas para a cantata de Natal.